Imagina uma cena. Há uns 3.200 anos. Um mundo que, para sua época, era super conectado, sabe? Ele simplesmente se apaga. É impressionante. Palácios grandiosos, reinos poderosos, rotas de comércio que cruzavam o mar. Tudo vira pó. E isso no espaço de, uma única geração. É como se alguém tivesse desligado a civilização ocidental da tomada. E por mais de um século, isso foi um dos maiores, se não o maior mistério da história. E o que é fascinante, e o motivo da nossa análise hoje, é que para desvendar esse mistério, as fontes não são só arqueologia, né? Não mesmo. Hoje a gente junta peças de um quebra-cabeça que parecia totalmente desconexo. São tábuas de argila com cartas entre reis. Destroços de navios de carga no fundo do mar. E o mais incrível, dados científicos de ponta, extraídos de grãos de pólen, de estalagmites em cavernas e até de núcleos de gelo lá da Groenlândia. É exatamente essa nossa missão aqui. Tentar entender o que de fato aconteceu. Foi uma invasão misteriosa, uma série de terremotos. Ou será que a resposta estava escondida o tempo todo nesses registros da própria Terra? Vamos mergulhar nessa história para entender como uma tempestade perfeita de eventos derrubou algumas das primeiras grandes civilizações do mundo. Bom, para começar, a gente precisa contextualizar. Exato. Quando se fala em Idade do Bronze, talvez venha uma imagem meio primitiva, mas a realidade era bem diferente. Muito diferente. Estamos falando da era de figuras como Tutancâmon, no Egito, a era que inspirou a Guerra de Troia na mitologia. O Mediterrâneo era um centro, um caldeirão de impérios. Os hitititas na atual Turquia, os micênicos na Grécia, os egípcios, eram todos superpotências. E o ponto-chave é que eram superpotências conectadas. As cartas que encontramos mostram os reis se tratando como irmãos. Havia tratados, casamentos diplomáticos. E, claro, um comércio incrivelmente sofisticado. O motor de tudo isso era o bronze. E o bronze precisa de cobre e estanho. O cobre era mais fácil de achar, né? De lugares como Chipre. Isso, mas o estanho... o estanho era o petróleo da época. Raro e absolutamente essencial. Precisava viajar milhares de quilômetros. De onde ele vinha? De lugares tão distantes quanto o atual Afeganistão. Então, para fazer uma espada na Grécia, você dependia de uma cadeia de suprimentos internacional estável. Era uma espécie de economia globalizada primitiva. Exatamente. E essa complexidade toda era também a sua maior vulnerabilidade. Ok. Então a gente tem esse mundo próspero, interligado, que de repente colapsa. Por muito tempo, a culpa caiu sobre um grupo misterioso. Os chamados povos do mar. Isso. A história deles vem principalmente do Egito, o único grande império que sobreviveu, mais ou menos. Isso. Inscrições no templo do faraó Ramsés III descrevem hordas de invasores que vieram do mar e deixaram rastro de destruição. A teoria era simples. Bárbaros nos portões. Exato. Essa foi a explicação padrão por décadas. Mas hoje, a maioria dos historiadores vê os povos do mar de outra forma. Não como a causa. Mas como um sintoma do colapso. Pense neles não como um exército unificado, mas como populações inteiras, sabe? Homens, mulheres, crianças. Isso. Imigração desesperada. Isso. Fugindo de algo terrível em suas próprias terras. Eles não eram a tempestade. Eram as primeiras gotas de uma chuva devastadora. Então, se eles eram só um sintoma, qual era a doença? É aí que a ciência moderna entra na história. Certo? Precisamente. A arqueologia nos mostra as cidades queimadas, mas a ciência do clima pode nos dizer o porquê. E uma das primeiras pistas veio de onde? De um trabalho incrível da cientista Daphne Langget. Ela analisou os sedimentos do fundo do Mar Morto e do Mar da Galileia. O fundo desses lagos funciona como um arquivo histórico, sabe? Com camadas e camadas de sedimento. E o que ela encontrou nessas camadas? Grãos de pólen. O pólen que fica preservado ali funciona como uma carteira de identidade da vegetação do passado. Imagino que ela tenha notado uma mudança. Uma mudança dramática. Por volta de 1250 a 1100 a.C., o pólen de árvores como carvalhos e pinheiros, que precisam de umidade, praticamente some. E, ao mesmo tempo,
aumenta o pólen de plantas de clima seco. A conclusão é bem clara, então. Claríssima. Uma seca severa e prolongada atingiu toda a região. Ok, o pólen mostra uma seca generalizada, mas isso ainda é uma correlação. Como os cientistas conseguiram provar que a seca causou a queda de uma cidade específica no tempo exato? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta veio de um lugar muito inesperado, uma caverna na Grécia. Uma caverna! Sim, o pesquisador Martin Finet e sua equipe analisaram uma estalagmite. Elas crescem do chão da caverna, camada por camada, com a água que goteja do teto. Ah, e cada camada guarda um registro. Um registro preciso do volume de chuva daquele ano. É como ler os anéis de uma árvore, só que para chuva. É um pluviômetro de pedra. Genial! Exatamente. E a análise dessa estalagmite revelou um período de 200 anos de chuvas cada vez menores, culminando numa seca extrema. E o mais importante, a datação. A datação coincidiu perfeitamente com a data da destruição dos grandes centros micênicos, como a cidade de Pilos. De repente, não era mais só correlação, era uma prova cronológica. Uau! E não para por aí, né? As fontes também falam de uma mudança na temperatura do mar. Sim, análises de fósseis de plâncton no fundo do Mediterrâneo mostraram que, na mesma época, espécies de água fria substituíram as de água quente. Indicando um resfriamento. Um resfriamento súbito do mar. E a física é simples: menos calor, menos evaporação. Menos evaporação, menos chuva. Foi uma reação em cadeia devastadora. Ok, então vamos conectar os pontos. A imagem que surge não é de um único evento. De jeito nenhum. É a tal da tempestade perfeita. Uma cascata de crises. Começa com uma mudança climática abrupta. Que causa uma seca prolongada. Sem chuva, as colheitas falham e vem a fome em massa. Imagino que a fome tenha sido o gatilho para todo o resto. Exatamente. A fome destrói a base da sociedade. Aquela rede de comércio sofisticada, dependente de estanho, desmorona. Ninguém tem grãos para trocar. As pessoas começam a migrar. Em massa, em busca de comida, de segurança. E essas migrações geram conflitos por recursos escassos, saques, guerras. Que são os povos do mar. Eram refugiados climáticos da antiguidade, faz todo sentido. Uma sociedade tão complexa e interdependente era, na verdade, incrivelmente frágil. Qualquer choque no sistema, como uma fome generalizada, faria desmoronar como um castelo de cartas. E o colapso foi total. A perda cultural foi imensa. Na Grécia, a escrita desapareceu por séculos, um período conhecido como a Idade das Trevas grega. Línguas inteiras se extinguiram. Sim, a língua dos hititas, por exemplo, o Império Hitita, que era uma superpotência que negociava de igual para igual com o Egito, sumiu do mapa. Tão completamente que, por muito tempo, duvidaram que ele tivesse existido de verdade. Exato. Só foi redescoberto no início do século XX. Isso nos leva à grande pergunta. Se todos esses impérios caíram, por que o Egito sobreviveu, mesmo que enfraquecido? A resposta clássica sempre foi o Nilo. Sim, a agricultura egípcia não dependia da chuva local, mas das cheias anuais do Nilo, alimentadas pelas monções na África. O Nilo era seu sistema de segurança. Mas as novas evidências mostram que nem tanto, né? Pois é. Nem o Egito saiu ileso. O fluviologista Mark Macklin usou uma técnica de datação para analisar os sedimentos do Nilo. Espere, então até o poderoso Nilo foi afetado? Foi. E isso foi uma descoberta chocante. Macklin descobriu que exatamente durante o período do colapso, as cheias do Nilo também estavam falhando. A mesma mudança climática global. A mesma mudança climática que secou o Mediterrâneo também enfraqueceu as monções africanas. O sistema de segurança do Egito estava falhando. E quais foram as consequências disso dentro do Egito? As fontes egípcias da época são claras. Há registros de falta de comida, corrupção, um aumento dramático nos roubos de tumbas. E até a primeira greve da história, certo? A primeira greve de trabalhadores documentada na história. Os construtores de tumbas não receberam suas rações de grãos. Essa instabilidade toda provavelmente alimentou a conspiração que assassinou Ramsés III. E ele venceu os povos do mar no campo de batalha. Mas a crise climática estava minando seu poder por dentro. É interessante pensar que esse vácuo de poder criado pelo colapso
acaba abrindo uma porta para uma nova tecnologia. O ferro. Ao contrário do cobre e do estanho, o minério de ferro é abundante em quase toda parte. É o metal democrático, certo? Porque permitiu que sociedades menores, que não faziam parte da elite do bronze, pudessem ter suas próprias ferramentas e armas. Completamente. Isso mudou o equilíbrio de poder. O colapso da Idade do Bronze, de certa forma, nivelou o campo de jogo e preparou o terreno para novos impérios. E a história se repete de certa forma. A ascensão da próxima grande potência, Roma, também está ligada ao clima. Profundamente ligada, embora de uma forma muito diferente. Como assim? A gente pensa em Roma em termos de legiões, generais, engenharia. Onde o clima entra aí? Roma floresceu durante um período que os cientistas chamam de ótimo climático romano. Por vários séculos, o clima na Europa foi excepcionalmente estável, quente e úmido. O que um clima excepcionalmente estável significa na prática para um império? Significa colheitas previsíveis e abundantes, ano após ano. Isso permitiu que Roma sustentasse 1 milhão de habitantes na capital e alimentasse um exército gigantesco. Menos risco de fome, menos risco de revoltas. Exato. A estabilidade climática foi a base invisível sobre a qual a Pax Romana foi construída. E temos provas disso em lugares surpreendentes. Deixa eu adivinhar. Núcleos de gelo da Groenlândia? Exatamente. A poluição por chumbo presa no gelo da Groenlândia funciona como um índice da atividade econômica romana. Porque o chumbo era um subproduto da mineração de prata para as moedas. Isso. E os níveis de poluição no gelo sobem e descem em perfeita sincronia com a ascensão e as crises de Roma. O pico corresponde exatamente ao ótimo climático. Mas a natureza que dá também tira. Se um clima estável ajudou Roma a crescer, a instabilidade climática deve ter tido um papel em suas crises. Um papel decisivo. E temos um exemplo espetacular. Em 43 a.C., no meio da Guerra Civil após o assassinato de Júlio César, um evento do outro lado do mundo. Selou o destino do Egito. Isso. Os núcleos de gelo registraram uma erupção vulcânica maciça do vulcão Okmok, no Alasca. No Alasca. Como uma erupção no Alasca afeta a guerra entre Roma e o Egito de Cleópatra? A erupção lançou uma quantidade gigantesca de aerossóis na estratosfera, criando um véu que bloqueou a luz do Sol. Causando um resfriamento global. Um resfriamento abrupto. Fontes romanas e chinesas descrevem céus escuros, verões frios, e esse resfriamento interrompeu o ciclo das monções africanas. Levando a uma falha das cheias do Nilo. Uma falha catastrófica, exatamente quando Cleópatra mais precisava da riqueza do Egito para financiar sua guerra. A fome e os motins enfraqueceram fatalmente sua posição. O clima, de novo, como um ator decisivo no palco da história. É uma cadeia de eventos inacreditável. E essa vulnerabilidade continuou. Séculos depois, tem outro evento famoso por volta de 536 d.C. A chamada Pequena Idade do Gelo da Antiguidade Tardia. Sim, os anéis das árvores no hemisfério norte mostram um crescimento quase nulo por mais de uma década. Um frio extremo. Fontes da época descrevem um véu de poeira misterioso que cobriu o Sol. Isso por mais de um ano. Dias escuros como um eclipse permanente. E a consequência disso foi uma das piores pandemias da história. Como o frio levou a uma pandemia. A teoria mais aceita é que o frio causou o colapso de populações de roedores selvagens na Ásia Central. As pulgas infectadas com a bactéria da peste precisaram de novos hospedeiros. E migraram para os ratos pretos que viajavam nas rotas comerciais. Exato. Esses ratos levaram a praga para o Império Bizantino. O resultado foi a peste de Justiniano, a primeira pandemia de peste bubônica registrada. Que devastou o império. Matou, talvez, 1/3 da população. Destruiu os exércitos e a economia do imperador Justiniano, acabando com seu sonho de reunificar o antigo Império Romano. Então, quando a gente olha para toda essa jornada, do colapso da Idade do Bronze até as crises de Roma, o que tudo isso realmente significa? Significa que a história das civilizações não é só uma crônica de reis, batalhas e ideologias. É um diálogo constante e, às vezes, brutal,
com o nosso planeta. Exato. O clima não é um cenário passivo. Ele é um coautor ativo, poderoso e, muitas vezes, imprevisível. E a ciência moderna está nos permitindo ler esse texto oculto pela primeira vez. Decifrando os registros deixados no gelo, nas cavernas, no fundo do mar. E ao ler, a gente percebe uma verdade um pouco desconfortável. A de que nossa civilização global, tão complexa, assim como a da Idade do Bronze, depende fundamentalmente da estabilidade do sistema climático. Somos parte da natureza, não estamos separados dela. As mesmas forças que derrubaram palácios micênicos e minaram o poder de faraós e imperadores romanos continuam a operar hoje. A gente só está mais consciente delas, ou pelo menos deveríamos estar. Mudanças sutis na temperatura do mar ou erupções do outro lado do mundo puderam derrubar civilizações e abalar o Império Romano, fica a pergunta: que conversas silenciosas o nosso clima atual está tendo com o futuro da nossa própria civilização?